Bem, amigos, estamos em Campinas, evento muito importante, é a reunião anual de todos os presidentes de subseções do Estado de São Paulo, 37º encontro, e o tema, garantias constitucionais e a importância da advocacia. Trabalho que realmente traz frutos, traz benefícios aos advogados, porque o que se discute aqui, ao final se faz a Carta de Campinas e é levado para que a população tenha ciência junto das subseções, que é assim que trabalha a OAB, em prol da sociedade, melhorando tanto a nossa classe como o judiciário. Acompanhe as entrevistas e imagens do evento. Bem, amigos, estamos no 37º Colégio de Presidentes aqui em Campinas, garantias constitucionais e a importância da advocacia, recebendo o nosso conselheiro federal, Luiz Flávio Borges Durso. Fica o Humberto toda hora querendo dar entrevista, se passando por Durso, mas como é em família, o nosso Luiz Flávio não fica realmente magoado. É claro que é uma brincadeira. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Cidadania. Em primeiro lugar, a alegria de estar com você mais uma vez. Você que sempre prestigia todos os nossos eventos, a OAB, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, é sua devedora pelo prestígio, pela presença constante e pela divulgação que faz a toda a classe desses grandes temas que são debatidos em nossos eventos. Estamos aqui em mais um colégio de presidentes, reunindo as lideranças da advocacia de todo o Estado de São Paulo. São 234 subseções que param todas as suas atividades para refletir sobre os grandes temas de interesse da nossa classe e também da cidadania. Neste colóquio, nós estamos debatendo questões importantes como as questões que envolvem a própria administração da nossa OAB, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia, mas também nós estamos fazendo uma profunda reflexão sobre o momento em que estamos vivendo. Momento onde, mais do que nunca, diante da crise que estamos atravessando no Brasil, os valores, os princípios constitucional, a ordem constitucional precisa ser preservada. Não há possibilidade de nós atravessarmos e superarmos esse momento se não houver uma absoluta observância desses primados constitucionais, que por vezes passam a ser flexibilizados em esta ou aquela decisão, de modo a trazer preocupações com relação à própria democracia. Nós, como guardiões da advocacia que sempre fomos, durante toda a nossa história, sempre tivemos esse compromisso com a cidadania, uma obrigação da OAB, que historicamente sempre defendeu esses valores, mais uma vez está de prontidão na trincheira de resistência para fazer com que esses primados sejam observados e que nós possamos ter uma perspectiva de melhora política, econômica e de cidadania para o nosso país. Durso, quando você realmente se dedicou à advocacia e depois em algum momento você falou que realmente você foi chamado e aí fez a sua parte política também, candidato, as pessoas criticavam. E hoje a gente verifica como a política está interferindo tanto na vida da gente. A gente sabia que a política interferia, mas da forma que está sendo feita hoje, ficou realmente muito mais visível, né? As pessoas se interessando mais, quer dizer, tanta corrupção, pessoas importantes do meio político presos. Isso para você não era surpresa, quer dizer, era importante que as pessoas de bem se ingressassem, se entendessem para poder participar do meio político sem que tivesse essa problemática grave da corrupção. E você tanto já via isso há 10, 12, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu acho que para você não foi surpresa, quer dizer, é importante participar pessoas do bem, né? Nós temos um problema grave no Brasil, que é o problema da corrupção, e essa situação ela precisa ser superada. Evidentemente que essa questão da corrupção, que hoje se apresenta como a mais grave no país,
ela deve ser enfrentada não só com a justiça, com o direito penal, porque sob esse viés estamos atacando os efeitos. Nós precisamos atacar as causas, e as causas estão na formação, nos princípios éticos, nos valores que precisam ser infundidos pelo viés da educação. Assim sendo, o Brasil passa por um quadrante onde essas reflexões precisam ser estabelecidas para mudanças. No plano político, você acabou de dizer, nós precisamos de renovação para melhor. E isto deve servir de estímulo para que aqueles que tenham realmente compromisso com a causa pública, que possam vir participar da administração das grandes questões brasileiras, de maneira a trazer sua contribuição sem querer tirar proveito desta participação pública, desta participação associativa, desta participação coletiva. O homem, por natureza, é um ser individualista, e quando nós podemos estimular a participação para as questões que dizem respeito à sociedade, isto é um passo importante. Isto efetivamente é cidadania, é se preocupar efetivamente com tudo que diz respeito à sociedade e dela participar de maneira efetiva. Esse estímulo, principalmente aos estudantes de direito, é um papel importante que nós temos enquanto OAB. Os estudantes de direito, as faculdades de direito, sempre foram o berço, o nicho dos grandes expoentes da política nacional. Isso precisa voltar a acontecer, com gente absolutamente ética, formada, no patamar da honestidade, a fazer com que o seu trabalho possa contribuir para melhorar a vida de todos. A política é muito importante, a política é bonita, mas a política é séria. O que nós vimos por aí foi um desvio que aqui ou acolá tem acontecido, mas isso não pode, de maneira definitiva, mudar os rumos do país. A política é um instrumento que nós temos para mudar a vida das pessoas para melhor. E a participação de muitos que são comprometidos, que têm propósitos autênticos, as portas precisam estar abertas. Daí a reforma do processo político a viabilizar a participação de todos esses. Desafios sempre teremos. Hoje mais, ontem talvez menos, amanhã esperamos que menos, mas vamos superar tudo isso. E um dos pontos fundamentais é a nossa união. A união da advocacia em torno desses objetivos maiores, não só da classe, mas acima de tudo da cidadania do nosso país. Dulson,
Com relação ao tempo que você foi presidente, hoje contamos com o Marcos, sofreu um acidente e continuou mostrando que realmente ele é uma pessoa de fibra, foi seu vice, Fábio Canton era presidente da CASP, hoje o Brás. Naquele tempo, com a crise, com tudo, o que você pode dizer que mudou, que realmente eles enfrentaram diferente? Porque sempre tem alguma coisa nova. E você, como agora está vendo a coisa lá de cima, né, do Conselho Federal, e eu sei que você também é amigo deles, mas tem uma responsabilidade. O que você pode dizer assim que mudou nesse longo dos anos? Seus amigos, mas também nossos colegas advogados, para melhor na advocacia, ou que você acha que ainda tem que melhorar ainda? Eu acho que nós temos um processo de evolução permanente. O estudo é fundamental para o profissional do direito, nós insistimos isso sobremaneira, e fazer com que esses profissionais possam estar bem preparados para prestar um serviço de alta qualidade àquele seu cliente, àquele que depende, que precisa do advogado. No plano maior, no plano macro, todo o processo histórico da OAB foi de participação, de interferência positiva, de resgate de muita coisa. Daí porque a OAB se mobiliza sempre, a OAB fala sempre, opina sempre, e não é só porque ela quer, é porque a lei manda. A lei é que estabeleceu que a Ordem dos Advogados do Brasil deve disciplinar, cuidar da classe, mas também deve cuidar do viés de princípios maiores, como o próprio Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, enfim, a cidadania. Esta minha história na Ordem, de participação efetiva política na Ordem, ela me mostra que é possível fazer. É possível e que nós temos valores, tem muita gente preparada para estar em postos importantes. Muitos deles desmotivados por conta da situação que nós vivemos, por conta de alguns exemplos que ganham manchetes e que se passa a dizer a política é uma lama só, não se envolva na política. Não, ao contrário, se envolva na política, porque só quando aqueles que têm a legitimidade de propósito, só aqueles que são autênticos, só aqueles que querem efetivamente colaborar com a causa pública, participando é que vai dar lugar a um novo espaço político onde efetivamente nós possamos ter dias melhores. Se houver omissão dos bons, digamos assim, nós vamos abrir espaço para os mal intencionados chegarem. Daí, volto a insistir, participação política é fundamental, especialmente para o advogado. Daí, em cada núcleo, em cada cidade, em cada estado e no nosso país, quanto maior o número de pessoas que venham renovar positivamente o nosso cenário político, nós temos que ajudar, nós temos que estimular. A OAB não é partidária, mas a OAB é política, sim. Assim foi no passado e deverá ser no presente e no futuro, de maneira a interferir positivamente para sedimentar todos esses valores que nós tanto cultuamos. Muito obrigado por deixar de participar dos painéis. Mais uma vez, uma satisfação gravar com você. Eu quero mais uma vez agradecer e prestar uma singela homenagem a você por todo o trabalho que realiza. A imprensa tem um papel importante. Recentemente, nós vimos uma decisão que autorizou a quebra do sigilo de um jornalista para buscar a sua fonte. Isto viola a Constituição. O sigilo da fonte é uma garantia constitucional, uma garantia democrática. A imprensa livre é um dos primados da nossa democracia. Mas é importante também que a imprensa sempre observe que a mesma importância que tem o sigilo da fonte, tem o sigilo profissional do advogado. De modo que não se deve, em hipótese alguma, flexibilizar esses conceitos, flexibilizar essas garantias constitucionais que não são do advogado, são do cidadão. O direito de defesa precisa ser cultuado, o direito de defesa é sagrado. E o que nós estamos vendo é quase a criminalização do direito de defesa. Ninguém pode ser condenado sem um justo processo, um devido processo dentro das regras. Quem cometeu crime tem que ser punido e quem não cometeu precisa ser preservado. Esse é o sistema que todos nós aprendemos, ensinamos e nele trabalhamos. A flexibilização dos conceitos
E essa ideia de que o direito de defesa é para postergar decisão ou para tentar inviabilizar a punição de quem seja culpado, isto é algo muito grave, porque isto toca a democracia. Popularmente tem gente que diz, pau que bate em Chico dá em Francisco. A lei que serve para o inimigo servirá para nós, de maneira que tudo deve ser feito dentro da ordem constitucional. A Constituição é a nossa regra maior. Todas as leis devem estar em sintonia com a nossa Constituição. E elas existem para ser observadas, obedecidas. Quando sairmos disso, nós vamos caminhando para o caos, para a barbárie. Nada, nenhum crime, nenhuma situação justificaria nós não observarmos essas regras e os primados constitucionais, para que possamos ter o quê? Decisões válidas, para que possamos ter efetivamente justiça que tanto sonhamos em nosso país. Obrigado, Durso. E você, DJ Sardinha, quase um programa inteiro com o Luiz Flávio Borges Durso. Vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, voltamos já. Minhas amigas, meus amigos, muito rapidamente, uma palavra sobre o que significa essa grande instituição OBPREV. Tal como lá atrás foi criada a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a nossa CAASP, essa gigante prestadora de serviços e seguridade também para os nossos colegas. Em 2006, a OAB, juntamente com a CAASP, na época presidida pelo Tuxo, e que tinha como vice-presidente o saudoso Sidney, definiu
iniciar, dar os primeiros passos, no sentido de termos também nós a nossa poupança de vida, através do sistema de previdência, com o nome OAB, que é a marca que dá credibilidade à advocacia e à sociedade. Túcio foi o primeiro presidente, Sidney foi o primeiro secretário, e eu tive a honra de ser o primeiro tesoureiro dessa que hoje já se tornou, como disse o nosso vídeo, a maior entidade de previdência de uma entidade de classe de todo o país. Isso é fruto do trabalho de cada um dos diretores, e eu cumprimento a todos na pessoa do Luiz Ricardo. Mas é também fruto da competência dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores e dessa marca que é uma referência para a sociedade civil, que é OAB. Também agradecemos a presença dos conselheiros da OAB Prev São Paulo. E agora começamos a entrega das placas. Todos os diretores da CAASP para virem aqui à frente, para que nós possamos fazer o sorteio e a premiação do esporte. Segundo lugar, Ana Liz Magre, filha do presidente de Novo Horizonte. Ah, presidente de Novo Horizonte, isso mesmo. Arnô, faz a entrega, Arnô. Filha da Albani, que é presidente de Novo Horizonte. Muito bom. Primeiro lugar do tênis feminino, Ana Lúcia Cury, esposa do conselheiro Maurício Cury. O fotógrafo pode ficar junto. O fotógrafo particular. Agora a premiação do tênis masculino. Moçando, cadê a árvore? Segundo lugar do tênis masculino, o Gustavo Raimundo, presidente de Penápolis. E agora o primeiro lugar do tênis masculino, o Celso do Prado Teixeira, o presidente de Arujá. Vou pedir para o Célio fazer a entrega. Eu quero, em nome do nosso presidente Marcos da Costa, de toda a diretoria da OAB, de toda a diretoria da CAASP, agradecer a presença de todos que fizeram parte deste maravilhoso evento, Colégio de Presidentes de sucesso, com notícias maravilhosas e, portanto, um viva a toda a advocacia de São Paulo. Vamos lá então, sorteio. Vamos sortear, deixa eu ver aqui que nós vamos sortear. Uma mala para a viagem Samsonite. Doutora Clarice Arkelli, conselheira.